Olá a todos e sejam bem-vindos ao podcast Facility Management Sem Mistérios. Meu nome é Thiago Santana e no episódio de hoje nós vamos continuar o nosso bate-papo com Paulo Neulander, diretor de marketing da Abrava, onde a gente tem conversado um pouquinho sobre a história, sobre o desenvolvimento do mercado de refrigeração e ar-condicionado, no tocante especificamente sobre os gases refrigerantes, o nosso desenvolvimento enquanto sociedade, do entendimento sobre os perigos que esses elementos, que esses fluidos exercem sobre a camada de ozônio, o aquecimento global, como esses produtos vão se desenvolvendo e qual é o futuro, o que nos espera daqui para frente. Paulo, para a gente retomar da onde a gente terminou na semana passada e vamos fazer um resumo rápido onde nós estamos, onde nós chegamos até agora desse nosso bate-papo. Nós falamos sobre a história dos fluidos refrigerantes. Nós entendemos que lá atrás os CFCs eles tinham um potencial destrutivo gigantesco, tanto da camada de ozônio quanto do efeito estufa. Descobriu-se isso depois. Esse primeiro tombamento de mudança introduziu o R22 e os HCFCs no nosso mercado, que foi amplamente distribuído em todos os equipamentos. E mais tarde descobriu-se que se ele não tinha um dano na camada de ozônio, ele tinha sim um problema enorme com relação ao efeito estufa, aquecimento global. E em função dessas descobertas, nós assinamos protocolos de mudança disso, onde você já falou no programa passado sobre que os novos equipamentos não estão mais sendo produzidos com a R22, correto? Sim, a gente hoje não. Basicamente, o que temos é o parque industrial instalado. A indústria hoje já está. O ar-condicionado já migrou para a tecnologia de HFC e a refrigeração também. Nós já estamos indo. Quando eu brinquei lá no início, né, que nós temos 90 mil supermercados, eles já estão indo para novos gases como 404, que é o HFC, a próprios hidrocarbonetos estão entrando no mercado cada vez com mais força, o R600 em geladeira, o R290 também na refrigeração comercial. Então, eu diria que sim, o Brasil, com a questão tecnológica, a indústria ela é capacitada. O que nós temos sempre, né, que nós comentamos um pouquinho antes, nós dois, é a grande preocupação com as mudanças de fluidos ou de tecnologia, é a capacitação do profissional. Isso nós ainda temos muita lição de casa para fazer. Até porque certamente ajustes, faixas de pressão, elas mudam de gás para gás, correto, Paulo? Correto, exatamente, isso mesmo. Então Eu acho é que esse caminho. necessário uma reeducação das práticas, dos parâmetros de manutenção e de operação e controle dos sistemas, correto? Uma coisa bacana, Thiago, quando a gente teve dinheiro a fundo perdido do protocolo de Montreal, eu acho que uma das coisas mais positivas foram a gente ter feito as centrais de reciclagem. Pena que essa prática no Brasil é pouco utilizada. A reciclagem em geral, a questão ambiental no Brasil, a gente tem muitas dificuldades ainda. Eu brinco que é um trabalho de formiga mesmo, né? E a outra coisa muito bacana foi o treinamento. Nós chegamos a treinar 20 mil técnicos no Brasil, né? Aí, dentro dessa filosofia, nós estamos agora partindo. O Brasil entrou no Acordo de Kigali, mas desde 2018 o Brasil não ratificou o acordo, né? O Acordo de Kigali, você tem 190 países, mais ou menos, já temos mais de 120 que ratificaram, e o Brasil está lá parado, né? Nós temos colocado até várias ações com alguns parceiros, pondo uma pressão para o Brasil ratificar Kigali, porque aí, dentro desse escopo de melhoria de mão de obra e tecnologia, nós temos hoje 100 milhões de dólares a fundo perdido, que nós não estamos podendo utilizar por uma simples assinatura de ratificação. Os protocolos de Kyoto e de Montreal são muito famosos, amplamente divulgados. O Paulo acabou de comentar sobre a emenda Kigali. Ela foi aprovada em Ruanda em 2016, em vigor desde 2019, uma emenda ao protocolo de Montreal, e justamente ela que define, programou as reduções progressivas da produção dos HCFCs e dos HFCs. E Paulo, você mencionou sobre o fundo perdido que foi constituído para apoiar os países, as organizações. Você já mencionou também que o Brasil ainda tem uma pendência de tornar-se oficialmente signatário dessa emenda, mas uma vez que ele o faça, ele tem a discussão. Então eu queria que você falasse como é que a sociedade, as empresas, as organizações, uma vez que isso avance, pode se beneficiar desse fundo. Eu acho que um passo inicial é um passo que nós temos feito nesse último ano, que é uma pressão em cima do legislativo de Brasília para que o Brasil ratifique Kigali. É importante isso, entenderem.
né? E aí, dentro disso, né, por exemplo, dentro de Kigali, nós temos uma regra muito idêntica ao Protocolo de Montreal. Então, por exemplo, já está valendo a média de importações dos HFCs, o que nós importamos em 2020, mais esse ano de 21 e 22. Vai somar novamente agora esses 3 anos e congela a importação de HFCs em 2024 e o próximo corte em 2029. Então, já começou a regra do Brasil. Se o Brasil assinar esse ano, ano que vem, ou qualquer outro ano, a regra já está aí, a gente já está cumprindo. Não vai ter para onde correr, né? Então, isso é um ponto importante. Quanto antes a gente assinar, melhor a gente vai se adequar às regras. E aí, dentro dessas regras, nós temos verbas a fundo perdido para os países em desenvolvimento, no caso, poder fazer conversões industriais para as empresas brasileiras, mesmo que a empresa tenha um capital social 50% estrangeiro e 50% nacional, existe verba para 50% disso. Essas verbas elas vêm para treinamento e capacitação do setor. Então, assim, ela vai favorecer muito a gente acelerar tecnologias novas, né? Então, acho que esse é o ponto importante. E a outra preocupação, quando a gente fala agora, uma preocupação, né, que eu te coloquei é o R22, nós já temos que correr atrás do prejuízo, é importante quem estiver nos ouvindo saber disso, né? Não ficar esperando porque a coisa vai ficar séria ali para frente, mas com os HFCs, a outra preocupação recente é que essa média de importação, Thiago, a gente está colocando nos piores anos que nós temos no Brasil, que nós estamos em plena crise financeira e da pandemia. Para você ter uma ideia, a nossa importação comparada de 2019 para 2020 dos HFCs teve uma queda de 20%. E a gente enxerga que esse ano a queda pode continuar e talvez um pouquinho um crescimento ano que vem. Por quê? Ninguém vai se estocar de produto com uma queda de venda, né? O que a gente tem colocado até em conversas com o governo é que, se manter essa média um pouco baixa, tomar cuidado que quando o Brasil começar a crescer, o mundo, né, nós vamos começar a voltar a ter um crescimento a partir de 2023, 24, 25, sei lá, a gente pode até, se não tomar cuidado, ter falta de produto, né? Isso vai afetar o crescimento do setor. Paulo, vou fazer uma chamada rápida aqui. A gente está fazendo uma sopa de letrinhas e eu quero colocar todo mundo na mesma página. Nós começamos falando lá atrás dos CFCs, que nessa categoria nós tínhamos os R11, o R12. Esses caras acabaram, finito, acabou, não encontra mais. Depois deles vieram os HCFCs, onde o maior representante é o R22 e o R141B. Estes são os gases que já sofreram uma redução agora em 2021 e que até 2040 eles vão acabar. O que é que Kigali fez? Em complemento a todas essas restrições já impostas, eles também impuseram a redução na produção dos HFCs, que também já tem data para acabar. Quem são esses caras que eles vão reconhecer nas instalações de vocês? R410A, R134A, R404A. Estes gases também têm a produção deles limitada até 2040. Então a pergunta que fica é, Paulo, e agora? O que é que sobrou? O que é que vem pela frente? Qual é a alternativa que nós temos para seguir neste negócio? Vale US$ 1 milhão, né? Dentro desse seu questionamento, então, um ponto já ficou bem claro, acho que na nossa conversa. R22 se prepara para a mudança, não tem mais volta, acabou, o prazo está aí. 2025, esse corte de 67%, ele já tem um impacto muito grande no setor. Depois de 2030, o corte é de 97%. Ou seja, esse restante, que é corte de 3% em 2040, nem vai ter mais necessidade. O setor tem que se organizar de 2025 e já era, não tem volta. Os hidrofluorocarbonos, HFC, você comentou, nós temos agora, já está rodando o prazo para congelamento em 24, um primeiro corte em 29. Mas eu diria o seguinte, quem trabalha com HFC ainda vai ter produto por mais 10, 15 anos para operar tranquilamente, não é que vai acabar tão rápido. Porém, nós já temos novas tecnologias chegando no mercado e sendo utilizada. Então, um exemplo, geladeira usa R600. Basicamente, as geladeiras do Brasil, 70% delas já são fabricadas
com R600. A indústria de fabricação de geladeiras deve partir para 100% até o ano que vem, no máximo, né? Então, é um setor que já está resolvido. Refrigeração comercial, né? Supermercados, padarias. Nós já temos tecnologias também com R290, que é o hidrocarboneto, né? Então, hoje, quando eu falo naquele parque industrial de 90 mil supermercados, 20% desses supermercados já trabalham com R290. E nós temos chegando também os HFOs, que são as hidrofluorolefinas, né? Que são gases com baixo GWP, né? Que já estão no mercado brasileiro sendo feito testes e já estão entrando aí, já está começando no automotivo e outros setores. O ar-condicionado está migrando muito para o R32, que é um HFC, porém o GWP dele, a contribuição de aquecimento global, ele é menor que 700. Então você sai de um 410, que é 1.800, e se migra para um gás com GWP menor. Então, a gente já está começando a fazer nossa lição de casa para procurar novas tecnologias, né? O grande problema hoje de tudo isso é que todas essas novas famílias que têm o menor GWP possível, todos vão ter o grau de flamabilidade, pode ser A2 ou A3. Então, a preocupação do setor com isso é que a gente tem que treinar a capacitação de mão de obra. Também nós estamos crescendo CO2, né? Pouquinho, mas já temos tecnologia de CO2, e também temos na refrigeração comercial o glicol como um fluido secundário que faz com que eu diminua a carga de fluido refrigerante. Então, como eu conversei com você, eu diria que tecnologia para substituição até dos HFCs, nós já temos. O que nós temos que fazer muito forte é o treinamento e capacitação de mão de obra, por isso a importância de assinar Kigali e buscar a verba fundo perdido. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre o impacto financeiro, mas só um esclarecimento. O Paulo falou várias vezes nesta última parte sobre GWP, Global Warming Potential, potencial de aquecimento global, que é uma medida de comparação do efeito dos diversos gases, dos diversos elementos de uma forma geral, no impacto no aquecimento global. Então ele comentou o HFC 32, que tem abaixo de 700, para efeito de comparação, o R22, o valor é de 1.760, muito mais do que isso. Você falou dos hidrocarbonetos, do HC600 e dos HFOs, e pelo que deu para entender, o futuro dos fluidos refrigerantes. Minha pergunta agora é: os elementos à disposição para conversão, substituição do R22, já se enquadram nessas categorias ou ainda não? Que elementos são esses? Eu diria o seguinte, o R22, o parque industrial instalado hoje, o mais fácil hoje é a conversão para HFCs, né? Porque são esses produtos que já existem no mercado, que é um retrofit simples do sistema. Não dá para mim sair de equipamentos à base de R22 e para essas tecnologias. Por quê? Porque ele tem esse grau de flamabilidade do produto. Então, você vai ter melhor controle do sistema, porque você está trabalhando com gases que têm flamabilidade ou são inflamáveis. Então, aí muda completamente muita coisa no sistema. Então, assim, quando eu falo de R22, a conversão do produto, tem que ser com produtos à base de HFCs, que eles já não são inflamáveis, né? A toxicidade também existe, e eles são compatíveis com os óleos existentes no equipamento, né? Porque o equipamento, né, dentro lá, o compressor tem que ter miscibilidade com gás óleo para ter retorno ao compressor. Então, não tem jeito. O QR22 ou troca para tecnologia nova, que aí é um investimento maior, ou uma opção, por enquanto, seria ir para HFC. Onde, dentre eles, o HFC 32 é o melhor representante, porque é o que tem o menor potencial, o menor índice de referência de GWP entre todos os outros elementos dessa categoria. E eu diria o seguinte, eu particularmente, o que eu recomendo para o mercado, conhecendo muito esse mercado, estando há 35 anos nele, eu diria que agora, quem trabalha com HFC, eu diria que não tem que sair correndo e fazer conversão, eu diria que tem que observar como está indo mundialmente tudo. Eu diria que nós temos ainda pelo menos mais 5 anos para entender
qual segmento, que produto nós vamos ter definitivo. Uma coisa que eu sei que é definitiva é o R600, R290. Ele tá vindo acelerando a fabricação de equipamentos muito rápido, mas muito mais rápido que os gases à base de sintéticos, né? Os químicos. Os E a gente HFOs. os HFOs, por exemplo, mas, por exemplo, a própria Coura, que é da linha Cleia, a HFO hoje foi desenvolvido pela Honeywell, pela Chemours, mas você tem uma Cleia Coura hoje, né, que eles já estão trabalhando uma outra tecnologia que chama LFRs, que são também a base de fluidos sintéticos, que também tem um rendimento energético melhor e o GWP também baixo. Então, o que eu vejo, essa indústria química, ela tem um caminho muito grande, né, a percorrer nesse sentido, e é um caminho financeiro gigante, claro, é muito dinheiro envolvido. Então, o que eu diria é que a gente, nos próximos 5 anos, podemos ter cada dia mais tecnologias. Então, por isso que é importante hoje, quem trabalha com HFC, a minha opinião particular aí de mercado, né? Eu diria que tem que acompanhar mais 5 anos as tecnologias para entender o que vai acontecer, né? Agora, tem casos de empresas que são multinacionais que lá fora ele fala, olha, sai do HFC e busca tecnologia agora, não importa o custo. Aí é um outro caso, mas eu acho que no momento, com todo esse mundo maluco que a gente vive, né, todo mundo está reavaliando os investimentos. Só para vocês terem uma ideia, o Paulo mencionou o HC 290, o HC 600, em várias publicações de tabelas comparativas entre o potencial de GWP e de ODP, que é o potencial de destruição da camada de ozônio. O GWP do R22 é de 1760, para vocês terem uma ideia de escala. Nós falamos que alguns HFCs têm um índice muito menor, o 32 abaixo de 700, mais precisamente 677. Os hidrocarbonetos, o HC600, o HC290, que o Paulo acabou de mencionar, o número de GWP é 3. Então você sai do R22 do número de 1760, para esses elementos o número é 3, ou seja, muitas vezes menor. E aqui eu já quero deixar registrado que dependendo das tabelas onde você aí faz uma consulta, esses números podem variar um pouquinho. Então algumas publicações colocam o R22 para 1780, o índice de GWP, e não 1760. Mas para efeito do entendimento e efeito de escala, essas mudanças, essas diferenças são irrelevantes. Então não se peguem tanto ao número exato que a gente está trazendo aqui, mas sim a ordem de grandeza do que representa o impacto entre um elemento e outro. E aí, Paulo, eu queria perguntar, equipamentos industriais, equipamentos de grande porte novos, estão trabalhando com qual tipo de gás, ou já é o momento de novas aquisições a gente ir para um caminho específico, ou fica no HFC e vê o que vai acontecer? Até brincando isso aí, Thiago, do GWP, nós temos numa palestra nossa que a gente apresenta, se eu soltar 1 quilo, né, se eu soltar 4 quilos, uma garrafa de 22 para manutenção, ela tem 13,6 quilos, não é nada isso. Se eu deixar vazar 4,5 quilogramas de R22, transformar isso em CO2 equivalente, como você falou, vezes 1760, é que nem eu pegar um carro e andar 80 mil quilômetros, para você comparar o quanto ele é agressivo em CO2, né? Então, é por isso que tem essa preocupação. O que eu diria hoje é o seguinte, o mercado de ar-condicionado, eu vejo uma grande tendência em migrar para R32, né? Inclusive, nós temos um trabalho com o selo Procel, que foi aprovado agora, que a partir de 2023, o equipamento com o selo Gold, né? Para ele ter um selo Gold, ele vai ter algumas exigências, e uma delas é um produto com GWP menor que 700, né? Até aqui no estado de São Paulo, eu participo de um trabalho com a CETESB, eles já estão preparando aqui para as novas compras de equipamentos de ar-condicionado já seguir essa regra. Então, isso está caminhando. Mas eu diria que o setor automotivo, ele migrou muito forte para o 104A, o setor de refrigeração comercial migrou, como você falou, para 404, está começando alguma coisinha 410, CO2, mas também migrou fortemente para a 290, né? Eu acho que a gente ainda, por um período
bom período, nós vamos ficar com a lição de casa de utilizar HFC, né? E talvez o grande questionamento seja, nesse período, não jogar para a atmosfera, para poder recolher e destinar para reciclagem, né? Acho que esse é o principal ponto do nosso bate-papo, Paulo, de que a gente veio com esse podcast com o grande objetivo de dar luz à atual situação com relação aos protocolos de Montreal, Kyoto, Kigali e a redução da disponibilidade de alguns elementos. A gente tentou trazer o histórico de evolução do setor e as diferenças nos danos na camada de ozônio, ao potencial de contribuição ao aquecimento global entre eles, e discutimos um pouquinho sobre para onde potencialmente o mercado vai. Se não com os equipamentos, com os produtos especificamente, mas certamente com o conceito por trás daquilo que a gente quer com relação a como os sistemas de refrigeração eles contribuem com a proteção do meio ambiente de uma forma geral, com menores GDPs, GWPs, com menores ODPs. Mas esse é o ponto principal de que, mesmo com a R22 ainda atuante, com uma gestão correta de reciclagem, programa de regeneração e principalmente durante a desativação do equipamento, se a gente garantir que a destinação disso for feita da maneira correta e considerando que isso vale dinheiro, nós já demos um grande passo, certo, Paulo? Verdade. Eu acho que você falou uma coisa bem legal, Thiago. O que nós temos assim, quando a gente saiu do R12 e foi para o CT4A, basicamente nós tínhamos isso, né? Saímos do R12 e fomos para o CT4A. O que nós temos hoje que estudar o mercado, que é muito mais complexo, nós temos uma cesta de produtos. Então, eu posso ter no supermercado rodando R22, R290, CT4A, HFO, LFR. Então, eu não vou ter mais um produto, eu vou ter 5, 6 produtos rodando no setor, né? Então, é a mesma coisa. O ar-condicionado, eu vou ter ainda R22, 410, R32. Existe até R290 em ar-condicionado, né, já sendo utilizado. Então, é o que você falou, essa sopa de letrinha ou essa cesta de soluções é o que vai mudar. Um ponto importante, já que eu não comentei, mas é legal o pessoal tomar cuidado também, é com a qualidade do fluido refrigerante, né? Eu, alguns anos atrás, dentro do protocolo de Montreal, nós recebemos identificadores de gás e eu cheguei a treinar 40 fiscais do IBAMA que fiscalizaram o mercado. Para você ter uma ideia, nós temos hoje apreendido produtos sem qualidade, mais ou menos 500 toneladas. O que são isso? São fluidos que, na característica dele, teve excesso de umidade, né? Muito mais, a norma pede 10 ppm, alguns chegaram com 300 a 500, ou seja, você acaba jogando umidade no sistema. Nós pegamos 134A, que na mistura dele tinha lá 70% de R22, 10% de R12 e somente 10% de 134A. Então, esse é um outro alerta importante para quem compra fluido refrigerante, compra de empresas que são saudáveis, que você tenha certeza de que você está comprando, para não comprar o famoso gato por lebre, viu? Eu ia perguntar para a gente encaminhar para o encerramento sobre onde obter mais informação na hora de avaliar compatibilidade, mas você deixou a bola quicando para um tema que nós já abordamos com o sistema elétrico em dois podcasts, em 2 programas, um com Jorge Chaguri e outro com Edson Martinho, que falou exatamente isso, sobre a questão da baixa qualificação, da falsificação de sistemas elétricos, de cabos e disjuntores e dos potenciais danos que isso pode causar na instalação em termos de segurança. Pelo que você acabou de dizer, para fluidos refrigerantes isso também acontece, Paulo? Também acontece. Infelizmente, também pegamos até fluidos que era para ter 104A, por exemplo, e tinha 415B, que é um gás 100% inflamável. Então, você não identifica isso. Só eu tenho comigo uma máquina chamada identificador de gás, eu consigo identificar o gás, mas são equipamentos caros, que ninguém vai ter isso no dia a dia. Então, realmente, você tem que saber a procedência do que você compra, porque isso melhorou no Brasil, mas ainda entra produtos sem qualidade, tá? E aí, a pergunta que fica é, como saber essa procedência? Porque a grande maioria
Nos grandes centros, toda cidade tem a rua onde vende os dispositivos e equipamentos de refrigeração. As pessoas andam por lá, entram na loja que mais lhe convém e pedem, preciso de gás para tal equipamento. O vendedor te entrega e você está confiando que aquilo é um produto de qualidade. E checagens podem ou devem ser feitas aonde consultar se aquilo é um produto adequado. Eu acho que são dois pontos. Se você tiver muita dúvida hoje, é pedir a FISPIC do produto e o laudo do produto, né? Quando todas essas empresas importam ou vendem fluidos, ele tem que vir com a FISPIC do produto, a ficha de emergência, né? E tem que vir, existe laudo do produto, então ele vem, o laudo é dentro da norma ARIS 700. Então eu acho muito importante pedir o gás que peça, olha, eu quero ver se ele está dentro da norma ARIS 700. Quando a gente fala R22, R134A, que é o refrigerante, ele também é testado na ASHRAE 34, né? Então é importante isso. Outras coisas importantes simples é olhar até visualmente, por exemplo, o 134A, o A é uma letra minúscula, né? A linha de 400, 404, 410, 407, você vai ver que o 410A é maiúsculo, o 407C é maiúsculo. A gente já aprendeu, gás do mercado, que até a letra veio minúsculo. Quer dizer, já veio errado dali na impressão. Já não compra olhando isso, né? Então, eu acho que esse caminho é você tentar comprar de fornecedores idôneos e saber de onde você comprou, que você pode se garantir, se tiver algum problema do gás, ir lá e reclamar de quem você comprou. Exija nota fiscal, tudo isso, né? Eu acho que é o passo a passo mesmo. Paulo falou da ARIS 700. ARI é o acrônimo de Air Conditioning, Heating e Refrigeration Institute, que no seu standard, na sua normativa número 700, fala exatamente sobre os parâmetros de pureza dos fluidos refrigerantes. Paulo, para a gente encaminhar para o encerramento, quem tiver dúvidas sobre qual fluido é compatível com qual sistema, com qual dispositivo, se é bom ou não, onde ele obtém informação? Onde ele sabe para que caminho que ele vai nessas conversões, nessas substituições. São os fabricantes, é a Brava? Fala um pouquinho sobre isso. Eu acho que são dois pontos, né? Eu acho que o fabricante sempre deve ser consultado, do fabricante do gás, o fabricante do compressor, eles têm muita informação técnica boa. A Brava tem lá como dar esse suporte, sim, nós temos muitos especialistas e consultores, e todos esses pessoal está associado à Brava, então a gente tem como responder e ajudar, não tenha dúvida, a gente ajuda. Nós até criamos na Brava um Renabrava de fluidos refrigerantes, que são recomendações da Brava, tem 32 páginas, eu posso até encaminhar para você. Eu tenho um site que eu criei há 15 anos atrás, porque eu tinha tanta informação de dar palestra pelo Brasil, que eu achei legal compartilhar o que eu sei. E o site chama ambientegelado.com.br, e lá eu sempre estou publicando informações técnicas e tem como ter fonte de consulta lá. Então, eu acho que é esse caminho. O outro caminho é falar aí com o Thiago, que eu vi que o Thiago conhece bastante. Eu acho que é o que você está fazendo, é essa informação. Eu acho que hoje em dia a gente tem informação de maneira muito mais prática e rápida do que antigamente. Eu acho que é esse caminho, viu, Thiago? Perfeito, Paulo. O link para o ambiente gelado, para o Renabrava que ele mencionou, estão na descrição do podcast. Paulo, eu quero agradecer demais pela sua participação, pelo nosso delicioso bate-papo. Eu tenho certeza absoluta que nós vamos voltar aqui para falar mais sobre esse tema, conforme o processo, conforme o nosso mercado evoluir nesse sentido. Para você que está nos acompanhando, não deixe de compartilhar o conteúdo do nosso podcast. Siga o nosso canal e fique atento que semana que vem tem mais conteúdo para vocês. Facility Management sem mistérios. Um grande abraço e até a próxima.